nos traz coisas para nós pensarmos antes de fazer. Porque eu estou vendo que é uma sala de jovens. Tem alguns caras aqui que são perto da minha idade, mas tem uma sala de jovens. Então, antes da gente começar a ser fazedor de imagem, ou ser fazedor de filmes, tem uma série de questões que a gente poderia perguntar. Por exemplo, a questão da autoria. Quem é que tirou essa foto? Isso é Abu Ghraib. Isso é a prisão de Abu Ghraib. Quem tirou essa foto? Ninguém mais sabe quem tira a foto. O autor das fotos estão se perdendo. Você não sabe mais quais são os Sebastião Salgados da vida. Porque qualquer um, quem foi que filmou a execução do Saddam Hussein? Sabe? Que foi num celular, provavelmente, ou uma câmerinha dessas capetas pequena. Mas quem foi? Então, uma das primeiras questões a ser pensada na questão das novas tecnologias é o autor. O autor está desaparecendo. Por favor, volta àquela outra. A terceira aqui, a 23 aqui, tá vendo? A de Abu Ghraib tem várias para vocês verem aí. Não, antes da 23, volta aí, por gentileza, volta aí. Lá em cima ali, a 18. A 18, ok. Isso é as aberrações das... Olha, eu não estou aqui fazendo acusações às novas tecnologias, entendeu? Eu não estou fazendo acusações. Eu estou verificando elementos que eu vou descobrindo que são, que abrem o leque para uma discussão com relação às novas tecnologias, porque elas vieram, elas caíram, elas chegaram modificando a nossa maneira de ser. O computador foi uma máquina inventada para inventar problemas que eu não tinha antes, tá certo? A imagem digital do cinema é uma imagem que se esforçou a vida inteira para fazer igual o que já existia, que era o cinema, a película. É curioso isso. Então, quando você tem uma imagem fantástica do digital, de uma câmera fantástica dessa do De Blasis, entendeu? O cara diz assim, porra, parece película. Eu não consigo, eu não vi ninguém dizer assim, nossa, mas que digital, parece digital. Eu nunca vi ninguém me dizer isso. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa pensar juntos. Eu deveria pensar. Isso é um anúncio da Microsoft, que provavelmente está sendo mostrado num país ligado à questão dos negros. Algum lugar onde tem negros, né? Aqui na plateia tem um apenas, que eu estou vendo, com muita honra. Esse anúncio, quando foi passar num outro lugar que não tinha negros, aconteceu o seguinte, passa o seguinte, esse é o 19, né? 18, passa o 19. Está entendendo? Quer dizer, foi trocado a cabeça do personagem, porque não podia ter negro onde foi passar essa foto, tá certo? Agora, tem um detalhe, até aí tudo bem, o preconceito, se você quiser interpretar do ponto de vista do preconceito, tudo bem, se quiser interpretar do ponto de vista do mercado, tudo bem também, porque eles estão certos. Se eu vou vender coisa para negros, eu boto negro, se eu vou vender coisa para branco, eu boto branco, não é isso? Bom, preconceitos à parte, eu só chamo a atenção para uma coisa, que é a aberração, o perigo da facilidade. O perigo da facilidade. Volta a foto anterior. Observe a mão do cidadão que trocou a cabeça. A mão continuou preta. A mão é a mesma. Tá certo? Bom, vamos àquela anterior que eu falei. Mais um exemplo. Bom, estão vendo, né? Que a mão do cidadão de cor negra continua a mesma. Mas volta à página principal, por favor. A 23. Isso aqui é um teste de foguete do Irã, que na hora que eles foram testar, um ficou, e eles publicaram, né, que todos subiram. Foi feita uma operação Photoshop, que faz tanto sucesso entre nós, né?
e todos os foguetes subiram. Quando, na realidade, aí a questão do documentário, né? Você pode utilizar uma foto dessa num filme ou numa reportagem, né? Uma reportagem também é um documentário, né? Onde você está veiculando uma mentira, porque o foguete foi devidamente substituído pelo... Se você for olhar, inclusive, é o mesmo que se repete. Volta à página principal, por favor. A 25. A 25 é o seguinte: eu estava em São Paulo filmando, na rua, no comercial, me lembro, e fui numa banca de jornal comprar um jornal, um troço, e foi um dia depois que o Frank Sinatra tinha morrido. E eu olhei a capa da Veja e da Isto É, estavam juntos, e eu não entendi direito o que diabo eu estava vendo, né? Porque essa coisa de você olhar e não ver, que é o mal da civilização moderna, do ponto de vista da questão visual. E aí foi que eu comprei as duas revistas e fui ver que o seguinte, um copiou o outro? Não, mas usou o mesmo software. A mesma fonte onde ele foi buscar a foto dos olhos azuis, né? E ficou fácil, de repente, a questão das datas, um botou assinatura e outro não, né? Mas é curioso que até a posição da mão do Frank Sinatra tá ali. Quer dizer, novamente, com mais facilidades levam a você a não... As ideias... É como se a facilidade deixasse as ideias menos ideias. Quer dizer, ou seja, tem uma série da geração dos clipes, por exemplo, tem uma série seguinte, poucas ideias, muitas imagens, ou belas imagens. Ou seja, você esconde muitas vezes, e aí é que eu digo que a crise é da representação, você esconde muitas vezes, através da tecnologia, através da imagem, através da beleza e da rapidez da imagem, a própria insuficiência da linguagem que você poderia estar experimentando. Eu não me recordo o ano, mas teve o Bruno Barreto, nosso cineasta, o Bruno Barreto concorreu com um filme estrangeiro, Que é Isso, Companheiro, filme no Oscar. E não ganhou e tal, mas estava lá, né? Enfim. E 2 anos depois, eu nem lembro se foi 2 anos depois ou se foi no ano seguinte, acho que foi 2 anos depois, e a Veja fez uma foto da clã dos Barretos, a Lucia, o Barretão, e os 2 filhos, o Fábio e o Bruno, por trás dos dois, e para noticiar e fazer toda a questão da informação ao público de que aquele filme estava sendo indicado para o Oscar. E aí, quando foi 2 anos depois, o Fabinho emplacou o Quatrilho, que acho que foi até feito aqui nesse estado, o Quatrilho, na mesma linha de indicação para o filme estrangeiro e tal. A Veja publicou a mesma foto que havia publicado 2 anos antes, da clã, o pai e a mãe e os 2 filhos. Mas, por alguma razão, a Veja resolveu tirar o Bruno, talvez para não enfatizar que a foto já tinha sido publicada com o Que é Isso, Companheiro, e deixou só o Fabinho. Volta à página principal, por favor, querida. É a foto 24. Então, apagou o Bruno Barreto. Agora, um detalhe curioso, esquecer de apagar o pé do Bruno embaixo da perna da cadeira do Barreto. Bom, então, com a tradução que eu li aqui antes, do Manuel Bandeira, com o poema Passágada, que é exatamente as facilidades dessas novas tecnologias
que ficou incompreensível. Não sei se vocês, na medida eu li bem devagar, eu não sei se alguém percebeu que era a Passágada que eu estava lendo. Alguém percebeu? Muita gente percebeu, né? Passágada, não sei o quê, porque a Joana da Espanha, você começa a ligar. Quem conhece o poema, evidentemente que sabe o que é, mas parece que eu estou fazendo uma paródia do poema e tal, quando na verdade é uma tradução. Por quê? Porque a facilidade de você estar num computador e querer a tradução do Passágada para botar em alguma coisa, e você pega a tradução do inglês e traz para o português, dá no que dá. Portanto, a facilidade com que os meios tecnológicos nos oferecem hoje em dia, ele vale para a poesia, para a imagem, para o cinema, ele vale para tudo, porque essa facilidade que a gente tem do trânsito direto com a solução. Muitas vezes quantas vezes eu procurei uma solução para um trabalho e encontrei uma melhor trabalhando com a internet, trabalhando com os meios tecnológicos. Mas, por outro lado, eu me lembro muito bem que eu fiz uma palestra para uma sala como essa aqui, de bastante gente, porque eu não estava sozinho, tinha outras pessoas, e eu resolvi explicar uma coisa que tinha chamado a atenção na época. Eu resolvi explicar como é que eu fiz o Madame Satã, a fotografia do Madame Satã do Karim Nunes. Eu resolvi explicar. Fazer a fotografia do Madame Satã do Karim Nunes do jeito que ela existe, e o que existe no DVD é metade do que eu fiz se você via a cópia em película, foi um trabalho insano. Foi um trabalho insano de pesquisa e de esforço. Inclusive, eu tive que peitar o produtor, porque eu estava dilacerando o negativo na revelação. Isso é uma coisa que ninguém fazia. Ninguém faz, aliás. Então, eventualmente, mas naquele momento que eu fiz, era uma coisa que eu tive que modificar a máquina de revelação no laboratório para poder revelar, porque como ela operava naturalmente, eu não tinha, para pular um banho, eu tinha que fazer um furo na máquina, e o laboratório fez isso para mim e tal. E eu quando você expõe o negativo para fazer uma revelação no bit, que é o que eu fiz, ser um branqueador, pulando o branqueador, você altera de uma forma muito radical o resultado final do filme. Eu me lembro que quando o primeiro copião que nós vimos, toda a equipe, numa salinha lá na Labocine, no Rio, a imagem era tão ruim, tão dura, tão infinitamente, miseravelmente agressiva, que o silêncio que se fez na sala com a equipe dava para cortar com a faca no meio. Assim. Foi um silêncio sepulcral.